Salve galera, quem tá falando é Marcelo, muito boa noite. Queria pedir pra você, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo pra vocês. O assunto agora é ficha técnica de São Paulo e Fluminense, jogo que vai ser realizado amanhã no estádio do Morumbi. Então já vamos passar pra vocês. Começando aqui pela arbitragem. A arbitragem dessa partida é do David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Os assistentes são Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e o Douglas Pagum, do Espírito Santo. O VAR da partida é o Marco Aurélio Augusto Fezacas Ferreira, de Minas Gerais. Tá? O São Paulo ainda sem o Lucas Moura e o Oscar, principais peças do time. É, vai fazer com que o Crespo tente pelo menos contar com o retorno do Alan Franco para esse duelo, né? O zagueiro argentino até esteve no banco na partida contra o Juventude, mas estava sendo preservado e não entrou em campo, tá? Então, um provável São Paulo. O São Paulo deve estar entrando em campo com o Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson, Wendel e na frente Luciano e André Silva, no mesmo esquema de 3-5-2. Esse jogo vai ser transmitido na TV Globo, TV aberta e no Premiere do pay-per-view, tá? Então tome nota aí. Aliás, sobre o nosso adversário, o Fluminense, é bom tomar cuidado aí. O Renato Gaúcho tem colocado de pouquinho o John Kennedy e o Canóbio, que tem mudado as partidas, mesmo o Fluminense tendo perdido aí o último jogo, tá? Então, um provável Fluminense que irá a campo contra o São Paulo amanhã terá Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Hércules, Martinelli, o Bernal e Nonato, Soteldo e Serna ou Canóbio e Cano. E o John Kennedy entrando no segundo tempo. Então, tá aí o trio de arbitragem para vocês. O VAR da partida é do Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Os assistentes são o Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e o Douglas Pagum, do Espírito Santo. E o árbitro da partida é o Davi de Oliveira Lacerda, beleza? Então, tá aqui a ficha técnica da partida para vocês. É Grupo Globo amanhã às 4 horas da tarde. Globo TV aberta e Premiere FC, né? E agora o seguinte, uma outra coisa que estou perguntando muito também, né? Como que o Luan ressurgiu das cinzas, né? E aí, né, inclusive saiu uma matéria no GE falando que saiba como que o Luan conseguiu voltar, né? E, gente, e na boa, o Luan fez terapia, treinos extras, eu falei isso outro dia aqui pra vocês, foto de cara com alimentação, o cara se superou totalmente e o Zubeldia não dava chance pra ele. Quando o Crespo veio, eu falei, pô, esse menino tem que ter uma chance. Todo mundo erra e tenta a redenção, né, cara? E o Luan tentou essa redenção. E o Zubeldia não via isso. Algumas coisas que eu vejo assim em relação ao trabalho do Crespo e do Zubeldia já é essa a diferença aí. Que aí tem a diferença também do Ferrarese. O Ferrarese não é zagueiro, não é lateral, é zagueiro. E ele tá jogando muito como zagueiro, né? Quando tem jogado. O o Luciano não é meia. Tudo bem que não foi só o Zubeldia que colocou o Luciano no meio, mas o Luciano ali na frente é outra pegada. Entendeu? E é capaz até do futebol do André Silva render. O fato mesmo é que o São Paulo vem de 2 vitórias. Teve um futebol pragmático diante do Juventude? Teve sim. Mas já tá mostrando um pouquinho encorpando, assim. Sabe? Um pouco. O time do Zubeldia era um pouco bagunçado taticamente. Eu acho que o São Paulo perdeu muito tempo com o Zubeldia. É só uma opinião minha, né? Sobre amanhã, né? Eu falei que Lucas e Oscar estão fora, né? Infelizmente aí eles estão fora, né? Então a gente vai tentar Lucas e Oscar fora. A gente vai desenhar o São Paulo no 3-5-2 de novo e é o mesmo time que pegou o Juventude. Essa vitória contra o Fluminense, eu acho que pode se dizer que São Paulo já respira bem mais, começa a pensar em outras coisas no Campeonato Brasileiro aí, como Copa Libertadores, essas coisas assim, né? Então, né, o que eu tenho para falar para vocês aqui é o seguinte: o São Paulo ganha o jogo amanhã, o Morumbi vai estar cheio, tá? No mínimo aí 40 mil pessoas, né? E aí a gente precisa muito dessa vitória para, enfim, agora começar a pensar em uma outra coisa, de uma outra forma, uma outra situação.
Então vamos ver aí direitinho como que vai ser tudo isso, né? Mas eu acho que o São Paulo vence a partida, não vai ser fácil, mas o São Paulo vence. O Fluminense joga muito bem fora de casa, o Palmeiras ganhou, mas sofreu, né? Mas a gente precisa muito da vitória amanhã e aí a gente consegue pensar daqui para frente, até projetar também a Copa do Brasil que a gente tem, né? Beleza? É isso, pessoal. Fica aqui então o registro da ficha técnica da partida para vocês. Resultado de amanhã, o São Paulo vence por 2-0. 2-0. Um abraço.